Boa noite, alunos do IBCamp, a graça e a paz de nosso Senhor. Amém? Estamos juntos mais uma vez e eu com uma alegria muito grande no coração, uma matéria tão especial que eu gosto tanto da aula, Teologia Sistemática 2. Vamos entender bastante conceitos da sistematização da teologia, a sua base, sua origem, suas discussões filosóficas e suas aplicações, sejam elas teológicas no campo da pregação, do ensino, e onde mais podemos usar no nosso dia a dia. Porque teologia boa é aquela que se faz também com uma boa xícara de café e um bom pão de queijo. Sim, é conversando que se entende, é dialogando que se completa a teologia. Então, para quem não me conhece, meu nome é Caio, pastor Caio Otranto, tá? Pastor há 15 anos, já há alguns bons anos dando aula aqui no IBCamp. Se eu não me engano, chega perto de 9 anos já que eu leciono aqui, e é uma alegria muito grande ser um professor do IBCamp. Agradeço a pessoa do pastor Jorge, da irmã Raquel, a confiança me dada e depositada em mim. E eu tenho uma paixão muito grande por lecionar, por dar aulas. E eu espero que na nossa caminhada dentro dessa matéria, nós possamos crescer em conhecimento, estatura e graça diante do Senhor. Vamos ter uma palavra de oração para dar início à nossa aula, porque, afinal de contas, toda vez que se fala de Theos, Deus em grego, e logos, palavra, ciência, nós estamos tratando de algo sobrenatural, maravilhoso, que se aplica diretamente à nossa vida. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, eu quero louvar e bendizer o teu nome, eu quero te dar graças nessa noite, nessa tarde, eu não sei qual horário que o aluno está assistindo essa aula, mas te dar graças pelo dom da inteligência, pela capacidade de adquirir conhecimento e por essa matéria. Por isso estamos juntos aqui, eu e os alunos e o Senhor, que se manifesta através do teu Espírito Santo na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, para compreender, crescer e entender assuntos de teologia, para que sejam aplicáveis à nossa vida prática, pastoral e ministerial. Por isso eu oro agradecido e o faço em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, falar de teologia é uma coisa maravilhosa. Mas vamos ao livro e que ele vai dar uma caminhada bacana para a gente. Nós vamos ter bastante debates aqui. Alguma dúvida, com certeza, meu WhatsApp, é só você entrar pelo meu WhatsApp na secretaria, procurar e a gente monta um grupo entre os alunos e o professor e eu vou te ajudando nas suas dúvidas aqui, ok? Então, vamos lá. Teologia Sistemática, curso avançado em teologia, ok? Matéria, Teologia Sistemática 2. O autor do livro é o nosso querido José Lima, professor sou eu, Caio Otranto, tá? A arte é do Fagner, professor Fagner, diretor do IBCamp, pastor Jorge Vale, e foi adaptado pela equipe editorial do Instituto Bíblico, ok? Então, algumas asseverações que nós temos que ter para que nós possamos dar um bom andamento às nossas aulas, ok? Primeiro capítulo, cosmovisão, é o que nós vamos ver hoje. O que é uma cosmovisão? Cosmovisão, a estrutura da divisão do que nós vamos estudar. Significado e estrutura da própria cosmovisão e elementos da cosmovisão. Teoria da existência, ontologia. Teoria do valor, do fim ou alvo, aonde queremos chegar. Princípios de cosmovisão. A cosmovisão seletiva, perigosa. O que é uma cosmovisão cristã e o que é a revelação geral. A neo-ortodoxia e a doutrina da revelação especial. Você viu que nós temos duas revelações, a geral e a especial? Vamos compreendê-las. E a revelação do imaginário protestante, ok? Continuando. Algumas asseverações com relação à aula. Seja organizado, tenha foco e disciplina, desconecte-se do seu celular. É uma boa ideia, viu? O celular, desliga ele, deixa ele quietinho no canto. Fuja das distrações,
estude em local apropriado, anote sempre. Quando você anota, você está prestando atenção numa aula e você está anotando, você está usando o sentido da escrita, da visão, da audição. E se você puder ir falando junto enquanto você escreve, melhor ainda, fantástico. Isso aí é base de memorização muito boa. Leia o livro, gente. Ninguém se torna um bom pastor, ou um bom pregador, ou um bom teólogo se não ler. Responda o questionário no final de cada lição e isso vai preparar você para a prova. Eu vou explicar logo no final da matéria, eu vou dar todas as explicações para a aula. E agora é com você, aluno. É você agora. Vamos caminhar pelo campo do conhecimento. Introdução. Bem, Teologia Sistemática 2. Olha só, eu vou ler o enunciado que aqui é muito bem trabalhado, que está escrito aqui. É a matéria que faz uma análise de doutrinas bíblicas. Doutrina, você sabe, é isso aqui, ó. É uma lente, é um foco, é uma forma de entender, compreender e viver a palavra de Deus, tá bem? Refletindo sobre pressupostos que estão por trás de sistematização das doutrinas. Olha, a doutrina é um estudo, ela é sistematizada, ela é feita em camadas, ela é organizada, ok? Por isso que é sistemática, porque é um sistema, correto? A cosmovisão antecede a reflexão. Isso quer dizer que antes de elaborar doutrinas, os teólogos da igreja, ao longo da história, foram influenciados pelo entendimento que tinham do mundo, além da influência do seu histórico de vida e da cultura em que viveram. Não tem como você pensar em teologia se não entender a época e o que vivia o teólogo em questão na sua época, no seu mundo, como é que chamamos isso? Seu mundo-visão. Cosmovisão é a visão do mundo, ou do cosmos, ou do universo. É a forma como eu entendo que os acontecimentos à minha volta, naquele momento da história, influenciaram a minha teologia. Imagina, eu não lembro se for Kierkegaard, qual dos teólogos que voltou para a Alemanha para defender o seu povo e acabou num campo de concentração. A teologia dele foi influenciada por liberdade, por libertação. A teologia dele foi influenciada por uma luta assustadora contra a opressão, ok? Então, quer dizer, você é influenciado pelo seu mundo histórico, mundo cultura, mundo vida da época, ok? E isso aí vai influenciar diretamente. O mundo de hoje não tem um padrão absoluto de conhecimento. Nós estamos vivendo um mundo relativo, certo? Anárquico e relativo. A tua verdade, a minha verdade, a minha verdade. Eu acredito no que eu quero, você crê no que você quer. Você não é obrigado a acreditar no que eu acredito, nem eu em você. Na teoria até que é bonito, mas na prática, para nós cristãos que temos um livro que norteia o absoluto, porque Deus é absoluto, certo? Ele norteia uma vida, certo? Limitada pela Bíblia, limitada, não digo que a vida é limitada, mas a Bíblia, como é que eu vou colocar? O absolutismo de Deus nos obriga a entender o que Paulo diz: quanto mais escravo de Cristo eu sou, mais livre eu sou. Quanto mais escravo, mais livre. O mundo não compreende isso. Então, o relativismo é a única coisa que é razoável. Quer dizer, você tem direito, uma criança de 8 anos pode escolher o sexo dela, mas um jovem de 15 anos não pode responder por um crime hediondo, porque ele não tem condições de responder ainda pela... Então, você vê, dia a dia, nós estamos assistindo um mundo, certo? Como já diz o filósofo, sociólogo e o antropólogo Pierre Bauman, que morreu recentemente, o polonês, que escreveu sobre uma sociedade líquida, sem formato, sem estrutura, não existe mais limites, certo? E a sociedade é anárquica agora, ela não aceita liderança mais. Então, você vê despontar feminismo, ideologia de gênero, despontar um monte de coisa, e nós somos obrigados a aceitar e a conviver com isso. Agora, só existe um caminho para Deus, e é Jesus Cristo, nós sabemos disso. Então, como pregar isso no mundo relativo? Como pregar algo absoluto, uma verdade absoluta no mundo relativo, entendeu? Então, o hedonismo é algo que acompanha demais também a sociedade na nossa época. Então, nós, quando pensamos teologia, quando nós desenvolvemos teologia,
Nós temos que pensar que nós estamos desenvolvendo uma sociedade anárquica, relativa e hedonista. Hedonista é aquela que busca seu próprio prazer. Isso reflete nos bancos da igreja, isso reflete no nosso dia a dia dentro da igreja. Por quê? Presta atenção comigo. Hoje o ser humano só quer ficar onde ele está bem, onde lhe agrada, onde ele faz muito bem. E isso influencia a nossa pregação. Se nós não pregarmos o que o povo quer ouvir, eu não estou dizendo que eu faço isso que você tem que fazer, mas eu estou dizendo que é assim que se pensa. Nós não demos aquilo que o povo quer, ele muda, ele vai procurar alguém, ele vai na internet, ele acha alguém que fala o que lhe agrada aos ouvidos. Então, é impossível, por quê? Para o homem contemporâneo, tá? Agora pós-modernidade, não tem uma lei absoluta, nem um Deus que legisla uma lei absoluta. O bem maior para o homem de hoje, contemporâneo, é o pluralismo, ou seja, tudo é plural, nada mais é singular. E aqui, parafraseando, certo? Essa frase que eu acho muito bonita, nós somos seres plurais, sim, mas de Deus singular. Nós somos seres plurais de um Deus singular. Nós poderíamos dizer que nós somos o plural de Deus. É aí que é bacana, mas Deus é singular. Ok? Então, caminhando aqui no nosso estudo. O significado e estrutura de cosmovisão. É a maneira de ver o mundo, como eu disse ali atrás. É um formato de você entender e enxergar. É um conjunto de pressupostos, de ideias, tá? Pressuposição é ideia, eu supus alguma coisa, eu pressupus, eu estou montando um conjunto, pode ser inteiramente verdadeiro em parte ou todo falso. Posso ter uma cosmovisão totalmente errada, uma cosmovisão, repete, mais ou menos certa. Quer ver um exemplo? A cosmovisão adventista, ela é muito parecida, mas ela não é completamente fechada. Há distorções. A cosmovisão, por exemplo, dos Testemunhos de Jeová, essa é totalmente errônea. A dos mormons, então, tá bom, mas é uma cosmovisão. Teologia mormon é uma cosmovisão. Teologia, isso aí eu falo porque eu dou aula de seita heresia, eu sei o que eu estou dizendo, entendeu? A teologia, então, existe a teologia católica, que, em sua vez, também tem seus erros. Ora, afinal de contas, sabemos e entendemos a questão da idolatria e outras coisas mais. Então, você está compreendendo? Nós abraçamos isso de uma forma consciente ou não, consistente ou não, acerca da composição básica do nosso mundo. Dependendo daquilo que é a minha necessidade, olha só, eu posso compreender melhor, aceitar uma coisa errada para os olhos de outro. Agora, tem uma coisa que difere bem interessante. Você tem que perceber, a cosmovisão e a doutrina, ela tem que estar apoiada na Bíblia. Ela tem que ser bíblica, porque senão ela não consegue provar a sua eficácia com relação à verdade. Então, o que é cosmovisão? É a lente que eu uso para entender as doutrinas que norteiam aquilo que eu creio, ok? Quais são os elementos da cosmovisão? Epistemologia, racionalismo, empirismo e misticismo. Vamos tentar, então, estudar um pouquinho mais, abordar de uma forma bem sintética, mostrando a característica de cada elemento que compõe essa cosmovisão, ok? Primeiro, epistemologia. O que é isso, epistemologia? Epistemologia ou teoria do conhecimento, do grego episteme, é assim que fala essa palavra aqui, ó, esse palavrão aqui, ó, episteme, tá? Episteme, ok? Ciência do conhecimento, logos, discurso. Então, epistemologia é a ciência, certo? Do conhecimento, o conhecimento ou o discurso do conhecimento ou o estudo do conhecimento. É um ramo da filosofia, ela trata os problemas filosóficos relacionados à crença e conhecimento. Eu conheço para acreditar ou acredito para conhecer? Pronto, uma pergunta interessante para você. Filosofia é legal, porque principalmente quando ela trabalha com a dialética. Vamos ver um pouquinho mais para frente o que é isso. Eu conheço para acreditar ou acredito para conhecer? O que eu conheço é verdadeiro? Então, a epistemologia me dá condições de estudar a origem, estrutura, métodos e a validade do conhecimento,
de uma forma que eu sou... E assim provar que aquilo que eu acredito, para mim, passa a ser uma verdade absoluta. Olha que bacana. Então, o motivo pelo qual também é conhecida como teoria do conhecimento, epistemologia ou teoria do conhecimento. Racionalismo. Racionalismo é a corrente filosófica que se iniciou com a definição do raciocínio, que é a operação mental, discursiva e lógica. Usa uma ou mais proposições para extrair conclusões se uma ou outra proposição é verdadeira, falsa ou provável. Então, o que é racionalismo? É uma corrente filosófica que se iniciou com a definição de raciocínio. Nada mais é que o pensamento. Tá, uma operação mental, discursivo, quer dizer, existe um discurso, tem uma receita, um pragmatismo atrás daquilo, e usa muita lógica. Então, com isso, com o racionalismo, eu consigo entender se a proposição ou o pressuposto, como foi dito ali atrás, é verdadeiro ou falso, ou pode ser provável. Provável quer dizer, pode ser ou não pode. Entendeu? Depende, vejam só, são instrumentos da cosmovisão. Empirismo é um movimento que acredita nas experiências como únicas, formadoras de ideia, ou seja, a experiência forma a ideia. Discordando, portanto, da noção de ideias que aparecem do nada, porque as ideias não vêm do nada. A experiência me leva a pensar. O empirismo ele é perigoso quanto ao conhecimento empírico em si só. Eu poderia citar um exemplo simples do conhecimento empírico. Um dia uma mãe, a menina recém-casada vai fazer um peixe com o marido e ela corta a cabeça e o rabo do peixe. O marido olha aquilo e pergunta para ela, mas por que você faz isso? Ah, porque minha mãe fazia. Aí ela foi perguntar para a mãe dela um dia, mas por que a senhora corta a cabeça e o rabo do peixe, hein? Ah, porque sua avó cortava. Ela foi perguntar para a avó, ela falou, eu tinha uma frigideira pequena na época, não cabia, então eu tinha que cortar a cabeça e o rabo do peixe para fritar ele. Quer dizer, nunca ninguém procurou saber o porquê que se cortava o rabo à cabeça. Quando se procurou, diagnosticou que não era necessário. Esse era o conhecimento empírico quando não se conhece, quando não se tem razão, racionalidade e nem epistemologia para compreender o empirismo. Você está vendo que as coisas elas vão se completando? Interessante. E misticismo. Ora, Deus é místico, gente. Não místico na sua essência, não, ele é místico. Ele é sobrenatural. Ele é um éter, como diz o teólogo, correto? Então, ele é eterno. O misticismo do grego místicos, tá? Transliteração místicos, é iniciado em uma religião de mistérios, correto? É a busca da comunhão com uma identidade consciente ou consciência de uma derradeira realidade, divindade, verdade espiritual ou Deus através da experiência direta ou intuitiva. O que quer dizer isso? O misticismo ele pode se tornar real por uma experiência direta ou por uma intuição, um pensamento, algo que me leva a acreditar que Deus. No nosso caso, a nossa mística ela é baseada na Trindade e na Palavra de Deus. Por que nós temos algo em vantagem? Que eu tenho um livro que tem 10 mil anos de história com 40 escritores extremamente coerentes, que fala tudo o que eu preciso saber acerca do Deus que eu acredito. Saci Pererê é místico, porém você não tem base literal, literatura básica tão embasada como a Bíblia para explicar o Saci Pererê. Mas acredite, tem gente que acredita em Saci Pererê. E uma vez, vendo a entrevista do Jô Soares com um sacissólogo, se é que eu posso chamá-lo assim, com alguém, um especialista lá em folclore, e os dois aí com aquele ar intelectual, mas é verdade, o Saci Pererê é um ser primal. Qual é a base que ele tem para dizer que o Saci Pererê é um ser primal? A minha base para dizer que Deus é o criador do universo é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. O livro mais estudado da face da Terra, com 10 mil anos de existência, pelo menos, ok? Que acima de tudo, me atesta e todo mundo, se não pode dizer que ele é verdadeiro, ninguém pode dizer que ele é mentiroso. Ninguém prova que a Bíblia está errada. Então,
é o livro mais estudado. E eu, tá? Teologia, o que é? Trabalhar com razão, epistemologia, levando a crença do misticismo, seja por intuição ou experiência, mas baseado na Bíblia do Senhor. Vamos continuando. Teoria da existência. Ontologos. Então, quer dizer, vem do grego ontos e logoi, ok? Conhecimento do ser. O que é conhecer o ser? Ontologia. É a parte da filosofia que trata da natureza do ser, da realidade, da existência dos entes e das questões metafísicas em geral. Ok? A ontologia trata do ser, isto é, do ser concebido como tendo uma natureza comum, inerente a todos e a cada um dos seres. Ou seja, eu sou um ser humano, ok? Então, a antropologia, junto com a ontologia, vai explicar eu como um indivíduo e vai me explicar eu como um ser relacionado num espaço maior que se chama sociedade. Então, a ontologia, ela explica e trata do ser. Ele é concebido com uma natureza comum inerente a cada um dos seres, sou eu. Costuma ser confundida com metafísica, mas a metafísica, ela estuda fenômenos paranormais, você pode dizer, coisas que não se explicam, correto? Mente, alma, coisas que não são tocáveis. A ontologia já explica a natureza do ser mesmo. Contudo, os dois podem ter comunhão, são, às vezes, até interseção em objetos de estudo, mas nenhuma das áreas é subconjunto lógico da outra. Ou seja, as duas se parecem um pouco, porém, até se misturam, mas cada uma tem a sua aplicação específica, tá bem? Os metafísicos, sua representação maior é Emmet Fortes, tá? A metafísica, ela deu origem à cientologia e outras coisas que não são bacanas, que tem uma cosmovisão distorcida da palavra de Deus, correto? Então, vamos caminhando aí. Teoria do valor. Eu acho interessante o anjinho diabinho aqui. Muito bem colocado pelo Fagner. O que eu devo valorizar? O que é o bem? Isso inclui a teoria da ação, a ética, a teoria de beleza, a estética, como as pessoas se comportam, como distinguir o bem do mal. Essa teoria, na teologia, responde que o valor, o sumo bem, é Deus e é digno de toda a ação da vida e de tudo que se relaciona com o ser humano e a criação. Pois bem, o que é o bem maior? O que é a beleza? O que é as pessoas? Como devo se comportar? Como eu devo agir? O que eu devo fazer? Bem, a teoria do valor, ela me dá uma noção, entendeu? De que Deus é digno de toda a ação da vida. E tudo que se relaciona com o ser humano e a criação. Então, se é Ele que é o responsável por tudo, eu preciso começar a entender o que Ele espera da estética, o que Ele pensa com relação à distinção entre o bem e o mal, como Ele se aplica na teoria, entendeu, de ação, como escolher o certo. O preço das coisas é fácil de você descobrir. Você vai na loja e vê lá um tênis de R$ 1.200. Agora eu te pergunto, quanto custou para fazer esse tênis? Bem, dizem as más línguas aí que se for na China ou na Tailândia, ele custa uma xícara de arroz. E isso está sendo uma das grandes brigas do meio corporativo. A exploração do povo asiático pelas grandes organizações ocidentais. Eles levam os produtos para serem feitos lá porque a mão de obra lá é extremamente barata. Então, os grandes mercados de roupa, tênis, fazem tudo lá. E chega aqui para a gente no valor de R$ 1.200, que é o preço do salário mínimo de um pai de família da classe média baixa aqui no Brasil. E aí? Seu filho quer um tênis de R$ 1.200, você vai explicar o preço para ele ou o valor? Mostra para ele quanto custa um dia de trabalho seu, você gastar um mês de trabalho numa coisa para ele pôr no pé. Essa é a grande diferença. Então, segundo a teoria lá, na economia há uma teoria denominada valor-trabalho. Essa teoria, segundo essa teoria, o valor econômico da mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho que, em média, é necessário para produzir. Ou seja, o valor depende de dificuldade e tempo gasto na relação trabalhador e mercadoria. Então, a teoria do valor vai muito da minha relação com Deus,
do que eu espero. Quanto mais próximo dele, mais eu sei, porque ele é o sumo bem, ele é o meu bem maior, o que eu devo fazer dentro do que é certo e errado, em todas as áreas da minha vida, para se aplicar aquilo que é a vontade de Deus. Teoria do fim ou alvo, denominada de teleologia, termo que provém de teleios, fim, e logos, estudo. Estudo do fim. Define-se pela abordagem da busca de um fim lógico para a visão da cosmovisão ou do cosmos. Ou seja, busca responder perguntas assim: por que nós estamos aqui nesse universo? Estou falando de ramos da filosofia, tá? O que é a história? A história é cíclica ou caminha em uma linha em direção ao fim? É claro que quando nós respondemos essa pergunta, nós temos proposições. O que é isso? Nós temos ideias, propostas, mas não conseguimos também responder todas as dúvidas e todas as perguntas que envolvem a teleologia, correto? Então, uma cosmovisão consiste em várias ideias, proposições, doutrinas que declaram conceitos chaves de um sistema. Para elaborar uma cosmovisão, é necessário falar em doutrina. O que é doutrina? Doutrina é ensino. Doutrina é um conjunto de ideias e regras que eu formo acerca de alguma coisa. Que eu formo acerca, seja ela histórica, cultural, de conhecimento, envolve tudo. Compreendem? Então, caminhando. Fundamentos cognitivos. A cosmovisão apresenta fundamentos cognitivos sobre os quais podemos construir nossos sistemas de explicação, fornecendo, assim, justificativa racional para a crença nesses sistemas. Em outras palavras, se aceitarmos nossas hipóteses de cosmovisão, nossas crenças e explicações fazem sentido. Nós tomamos os pressupostos como certos e raramente os examinamos. Uma cosmovisão nos oferece um modelo, um mapa da realidade, estruturando nossa percepção da realidade. Cognição é um conjunto de pensamentos, de pensamentos sensoriais, que envolve sentidos, inclusive inatos e inatos, coisas que estão aqui na minha cabeça também, certo? E eles fornecem uma justificativa racional para que eu entenda um sistema, uma cosmovisão. Em outras palavras, como está escrito aqui, a forma como eu acredito e as explicações passam a fazer sentido, porque o fundamento cognitivo, essa cosmovisão, para despertar esse fundamento cognitivo, ela me oferece um modelo, um mapa da realidade, estruturando a minha percepção da própria realidade. Segurança emocional. Olha, diante de um mundo de incertezas, inseguranças e medos, e tantas crises que nos levam, inclusive, doença e morte, ansiedade, excesso de futuro, depressão, excesso de passado. Já ouviram falar isso, certo? Então, as pessoas se voltam cada vez mais para acreditar em alguma coisa. A sua cultura faz ela crer em crenças culturais profundas para que ela tenha um conforto emocional e seguro. Então, eu preciso, olha só voltar um pouquinho, fundamentos cognitivos para compreender uma cosmovisão. Segurança emocional, eu preciso me sentir seguro emocionalmente naquilo que eu acredito. Nisso eu me fortaleço. Uma emoção forte, por exemplo, é o medo da morte. Todos nós temos o medo da morte. Porém, alguns, por terem tanta certeza da sua fé, como eu tenho, em Jesus Cristo, que nós nos encontraremos e que há uma vida após a morte, quando nós entendemos a morte como um ato de transição e como um ato de misericórdia e graça de Deus, porque a morte ela não é, presta atenção no que eu vou dizer, a morte não é um castigo de Deus, e sim uma oportunidade divina. Presta atenção nisso. Sim, a morte dói em quem fica. Eu, depois de morto, eu vou estar diante de Deus, eu creio na minha salvação. Então, isso elimina um outro terror, que é a falta de sentido da vida. A minha vida tem sentido, porque eu sei onde eu vou chegar. Eu sei que no final dela tem um Deus me esperando. Eu não sei quando vai ser o fim. Mas é por isso que os mártires acreditam realmente naqueles que eles estão passando, o que eles vão passar. E eles caminham em direção à morte
sem medo dela. Ou com medo, porém, enfrentando, porque medo, sem medo ninguém está, desculpa, mas é enfrentando o medo inerente da morte. Foi assim com os cristãos que entravam no Coliseu em Roma, que entravam cantando e morriam sorrindo. E no terceiro dia, os carrascos começaram a se converter de ver aquele exemplo de desapego à vida, ok? Então, o que acontece? A nossa cosmovisão, ela é fortalecida por crenças fundamentais, num reforço emocional, e assim não são facilmente destruídas, ok? E integração. A cosmovisão integra nossa cultura, uma vez que ela organiza nossas ideias, sentimentos e valores no único planejamento geral. Assim, nos propicia uma visão aproximada da realidade, reforçada por emoções e convicções profundas. A cosmovisão, ela me leva a uma integração, organizando nossas ideias. E assim, pondo um índice nos meus sentimentos e valores num planejamento geral que me faz bem para a vida. Tudo isso que eu estou falando, você faz, só não sabia que chamava isso. Entendeu? Nós somos seres inteligentes, nós somos seres culturais, nós somos seres que dependemos diretamente do nosso conhecimento. A nossa crença, ela aumenta cada vez que eu conheço. Ela não pode diminuir com o conhecimento. Ela cresce, ela aumenta, porque me traz integração, segurança emocional, perspectivas. É muito bacana essa questão da coisa. A cosmovisão seletiva, tá? Ela ajuda, a cosmovisão nos ajuda a selecionar teorias que se ajustam à nossa cultura e a rejeitar as que não fazem. Ou seja, aquilo que serve para mim, eu entendo e acredito. O que não serve, eu descarto. Correto? Por exemplo, nós temos uma dificuldade de aceitar o espírita. Não tem, porque para a gente sabe que morto não fala. Porém, o espírito tem plena certeza que ele fala com o morto. Que o morto psicografa uma carta. Que ele é capaz de conversar com além. E quantas gente não caem nesse engodo. Mas o que acontece? Eu seleciono rapidamente a teoria. E por que os espíritas têm tanta dificuldade? Eles procuram na Bíblia manifestações, certo? Psicossomática, coisa de Jesus, para dizer que Jesus era um médium. Jesus não era um médium. Jesus era um homem como eu, que tinha acesso a Deus através da oração e da sua fé. Era um ser que pagou o preço pelo meu pecado. Eles não creem assim. Já os taoístas creem em karma e vai por aí. Então, eu rejeito essas coisas. Por que eu rejeito isso? Porque a minha cosmovisão seleciona aquilo que eu sei que é absoluto, porque a minha base é bíblica. Eu não sou melhor. Eu tenho um conjunto de regras que me ensina a acreditar. Eu acredito nisso. Então, ela nos ajuda a interpretar ou reinterpretar pressupostos adotados, a fim que se ajuste ao nosso padrão cultural geral. Aqui, ó, o exemplo é bem bacana. Pessoal, os índios ferviam a água, tá? Para matar os germes, mas eles acreditam que eles estão matando os demônios dentro da água. Já os cientistas, nós aqui mais civilizados, sabemos que a gente ferve a água para matar o germe. Eu aprendi isso por uma tradição empírica. Ferva a água antes de beber, que é para você não se contaminar com cólera. Você vai morrer. Eles descobriram, de tanta gente que morreu, uma hora ferveu a água, bebeu, parou de aquele que ferveu a água fervida não morreu. Então, eles começaram a ferver porque existe um espírito mau. Ele não sabe que o espírito mau é um germe porque não lhe foi ensinado isso. A partir do momento que alguém ensinar, ele vai falar, tá, então eu fervo a água não é por causa de um espírito, um demônio que tem na água, e sim por causa de um germe. Pronto. Ele acrescentou a sua cosmovisão, ele reinterpretou alguma coisa que ele já fazia. Agora ele explica o que ele faz. Legal? Continuando. Cosmovisão cristã. Bem, chegamos no ponto-chave da nossa matéria. Escopo da matéria quer dizer a ideia central dos nossos estudos. Teologia sistemática é a elaboração, ou uma elaboração, da cosmovisão cristã baseada na Bíblia. Foi o que eu disse desde o começo. A cosmovisão cristã, ela depende e é inerente ao estudo bíblico. Não tem como. Ela parte diretamente do que está escrito na Bíblia. Correto? Então, desenvolvidos... Tá,
Desculpa, perdi aqui. Nem todos os aspectos são desenvolvidos nessa disciplina, ok? Mas a essência dela, ou seja, eu não consigo estudar tudo, mas, porém, a essência, e para que você se mexa e vá atrás também. Deve ficar claro agora que a doutrina é absolutamente essencial na vida do crente. Isso é uma verdade. A doutrina é um conjunto de regras, é uma lente que eu uso para entender a forma como eu sirvo a Deus através da sua Bíblia. Isso é muito bacana. Para que ele possa ter uma cosmovisão correta e viver de maneira que ele agrada a Deus, cosmovisão cristã. Toda prática é a prática de alguma teoria. E se estivermos ignorantes em relação à teoria, com certeza a nossa prática está errada. Não adianta eu querer viver o cristianismo se eu não compreender uma doutrina, se eu não tiver um conjunto sistematizado de coisas para mim seguir, correto? Porque o que acontece? Se eu estou ignorante da teoria, com certeza a prática vai estar errada, perfeito? Revelação geral, isso aqui é bacana, hein? Na teologia cristã, a revelação geral inclui o que é revelado sobre Deus através da natureza, da história e da lei moral do coração humano. É quase que o quadrilátero de Wesley, né? É interessante isso aí. Porque, veja só, o que é revelação geral? Ela inclui o que é revelado sobre Deus através da natureza, história e lei moral do coração humano. Entre os teólogos cristãos existem perspectivas divergentes sobre extensão e natureza da revelação geral. Eu, particularmente, amo de paixão a revelação geral. Quer ver? Tem uma história muito bacana para mim te contar sobre a revelação geral. Isso. Um astronauta foi colocado em órbita da Terra, um dos primeiros, chama-se Jim Irving. E Jim Irving era um cristão exemplar. Além de tudo, ele era antropólogo, astronauta, cientista da NASA e arqueólogo de busca de relíquias cristãs. Foi uma equipe de Jim Irving que garante que encontrou a Arca no Arará, naquele documentário da BBC de Londres, ok? Então, Jim Irving foi colocado em órbita da Terra e ele foi um dos primeiros homens a ver o planeta de fora. Pela escotilha da espaçonave, ele viu o planeta Terra de fora do planeta Terra. E na época, 1969, foi permitido que ele dissesse algumas palavras, ele dissesse alguma coisa em rede mundial. E o que o Jim Irving disse? Você quer ver? Deixa eu pegar minha Bíblia aqui para você entender o que o Jim Irving disse. Ele pegou o Salmo de número 19 e leu de dentro da espaçonave. E o mundo inteiro ouviu de um dos primeiros homens a serem colocados em órbita terrestre. O mundo inteiro, em cadeia mundial de rádio, ouviu isso. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia, discurso a outro dia. E uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Amados, veja bem, não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Para onde eu olho, eu ouço a voz de Deus. Revelação geral, para mim, é isso. Que envolve a história, a lei moral do coração humano e a natureza que Deus criou. É nós nos conectando ao Pai, através de uma revelação geral. Mas há divergência entre teólogos sobre isso, e nós vamos ver isso agora. Na neo-ortodoxia, tá? Comandada por Karl Barth, esse homem simpático aqui, ele nega totalmente a possibilidade de uma teologia natural. É uma revelação natural. Ele não acredita nessa revelação geral. Ele crê diretamente e de uma forma única que a única revelação de Deus está em Jesus Cristo e na sua palavra. Ponto. Ele rejeita qualquer coisa como experiência humana, como qualquer coisa como, como é que eu vou dizer, experiência humana, natureza, lei moral.
ele descarta qualquer coisa que possa ser ligada também com o arbítrio ou as escolhas do homem. Karl Barth é um neo-ortodoxo. Quanto à sua filosofia, à sua teologia, ele é conhecido como talvez um dos teólogos liberais. Ótimos pensadores, porém com algumas coisas dentro deles que dá até medo. Pensar que um dia um homem que é crente, que é cristão como eu e você, rejeitou tanto, mas tanto o conhecimento de Deus fora somente da Bíblia. E Karl Barth, ele é um calvinista nato, e os calvinistas têm essa questão. Então, deixando um pouco essa história aqui, e Barth aceitou a posição de Immanuel Kant, um filósofo alemão, de que existe uma divisão entre o mundo nominal e o mundo do fenômeno. Olha, nomeno e fenômeno, o que difere é somente um prefixo, tá? Fenômeno, nominal é nômeno, é a mesma coisa, tá? O mundo nominal, para Barth, o que eu poderia dizer para você? Deixa eu ver se eu explico aqui com umas anotações que eu fiz. O nômeno é... Deixa eu ver aqui. O nômeno é algo que eu penso, é o mundo das ideias, e o fenômeno é o mundo sensorial, é o que acontece. Fenômeno é alguma coisa que acontece. Cai um lápis, cai uma caneta, é um fenômeno. Lei da gravidade, daí Isaac Newton desenvolveu. Ao observar um fenômeno, ele desenvolveu a lei da gravidade. Nômeno é a ideia que aparece inata, é a ideia que vem sem necessariamente uma experiência de fenômeno. Então, o Barth defendia muito essa coisa assim, ou ele pensava assim, olha, não é necessário que haja uma manifestação, entendeu? Que eu tenha uma intuição, um contato para que exista o que eu penso. Então, o Barth vai com isso aí. Liberalismo teológico, olha lá. Visto esse ir além do liberalismo teológico. Não reflete a realidade do pensamento do teólogo, mas muitas coisas dele são ótimas, viu? Porém, tem que tomar cuidado, porque tudo que você lê de Karl Barth, ele vai levar para esse lado da predestinação, ele vai levar para o lado que lhe agrada. Não é errado você aprender com Karl Barth, mas é aí que a cosmovisão entra. Qual é a cosmovisão nossa? É arminiana. Eu creio no livre-arbítrio, eu creio que o homem pode escolher, e eu tenho que estar com isso apurado na minha mente, para que quando eu leio alguma coisa que rechaça aquilo, peraí, isso aqui não bate com o que eu acredito. Compreenderam o que é cosmovisão? Então é isso. A cognoscibilidade de Deus. Deus só pode ser conhecido quando ele encontra o homem ou se revela a ele. Mas essa revelação não acontece através da razão ou dos pensamentos históricos. Barth pensa assim. Não existe para Karl Barth analogia entes, ou seja, a relação que parte do ser das coisas, que é postulada por um teólogo que ele brigou muito, o tal do Brunet. A analogia entes, deixa eu pegar aqui rapidinho. Analogia entes, cadê? Tomás Aquino, tá? Correspondência a entes. O que é entes? O ente querido, já ouviu falar essa palavra? Ele é meu ente querido. Então, entes, em latim, é ser, é pessoa. Analogia é correspondência. Correspondência do ser, correto? Para deixar mais claro para você. Então, para Barthes, entendeu? Essa correspondência que parte do ser das coisas, que é postulado por um outro teólogo que nós vamos ver daqui a pouco, Emile Brunet, mas somente analogia fidei, ou seja, tudo pela fé, entendeu? Não existe nenhum tipo de revelação de Deus através dos seres, através de profecias, através de sonhos, através de revelação geral. Não existe. Tudo que se fala de Deus está na palavra e acabou. Não dei pela fé na palavra que eu tenho que acreditar em Deus. Não que ele esteja errado, mas não é, pode ser só isso. Wesley, quando desenvolveu o seu quadrilátero, ele tinha tradição, a Bíblia no centro, aí nós tínhamos a tradição, a experiência, certo? A história do homem e a lei moral. Então, é interessante isso aí. Então, a revelação como ponto de partida é compreendida na revelação da graça de Cristo. Para Barth só existia isso. Acabou. Então, analogia entes. O que é isso? É parte do ser das coisas. Eu sou semelhante a Deus. Eu não posso pensar como Deus, não é isso? Eu não quero ser Deus.
Foi aí a nossa queda. Mas eu sei que eu sou imagem e semelhança dele. Aonde? Eu tenho que descobrir para melhorar minha forma de viver. Ele não acreditava nisso. Ou vai pela palavra, pela fé e pela revelação de Deus, na graça de Cristo, ou esquece. Isso não presta, isso está fora, isso dá problema. Existencialismo. Conforme os pressupostos kantianos, voltamos ao campo da filosofia, a única comunicação possível com Deus é uma experiência mística. Ok? A revelação especial através de Jesus Cristo é um paradoxo, porque contradiz toda a racionalidade, pressuposto defendido pelo filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Aliás, o cristão dá um salto de fé, abraçando o absurdo num ato irracional e emocional. Assim Kierkegaard pensava. Segundo Barth, Deus é revelado somente na palavra, Jesus Cristo. Mas essa revelação não consiste em proposições. Deixa eu ver aqui. O existencialismo, segundo pressupostos kantianos, Immanuel Kant, a única comunicação possível com Deus é uma experiência mística, um sobrenatural, um toque de Deus, um chacoalhão de Deus. É aquela famosa conversa nossa que diz, ou vem pelo amor ou vem pela dor. Correto? É mais ou menos isso que Kant pensa, certo? Então, a revelação especial através de Jesus Cristo, que aqui Barth defende, é um paradoxo. É complicado para ele, porque contradiz o que é racional, que é um pressuposto defendido por outro filósofo, o dinamarquês Søren Kierkegaard. Para ele, o cristão dá um salto de fé abraçando o absurdo no ato irracional e emocional. Eu não acredito que eu fui totalmente irracional por ser emocional. Eu sabia o que eu queria quando eu quis a Cristo. Eu estava extremamente emocionado, dependendo de alguma coisa. Porém, não foi irracional. Eu quis aquilo. Foi intelectual. Eu quero Deus, eu desejo Deus, eu cedo a Deus. Ele é, como se diz, ele é intelectual, eu entendo. Ele é emocional, eu quero. Ele é emocional. O que eu faço agora? Meu Deus, eu estou perdido, desculpa. Ele é volitivo, eu quero. As três áreas do pensamento humano. Então, Barth defendia que Jesus, que é somente em Jesus, e essa revelação não consiste em proposições. Quais são as proposições que ele está defendendo? Revelação especial, não tem. Acabou. E a revelação como um encontro, que o Emil Brunet, que é um cara que eu simpatizo bastante como teólogo, ele defende que a informação bíblica provoca uma experiência, um encontro com Deus. Ele é revelado nesse encontro, Deus é revelado, porém sem conteúdo racional, é algo sobrenatural, místico somente, não tem um envolvimento racional, não tem. Tem sim. Emil Brunet, teólogo suíço, dizia, o que é revelado é uma pessoa e não uma informação. Ok, mas a informação vem através da leitura da palavra. Eu leio a palavra, adquiro a informação, ela me revela a pessoa de Deus em Jesus Cristo, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, nas ações de Deus, diante das grandes coisas que ele realizou. Então, veja só, o que é revelado é uma pessoa e não uma informação. Isso aqui é bacana, mas segundo a dicotomia de Kant, ou seja, dois lados, só tem duas filosofias, tá? Dois pensamentos. Ele alega que através de revelações que falham, falíveis, que podem ser sonhos, profetas, e a Bíblia dizia que a Bíblia era falível, a Bíblia não é falível, a pessoa de Deus é encontrada e revelada. Sim, porém, não nas falhas. É aí que a gente discorda. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma sucessão de teólogos liberais, entendeu? Pensadores que desenvolveram o existencialismo. Segundo Bultmann, a Bíblia está cheia de mitos. Esse é o pior deles, tá? Mas por trás dos mitos está a verdade que Jesus mostrou. Ou seja, Jonas é uma alegoria, Jó é uma alegoria, a ressurreição de Cristo é questionável. Esse cara pensa assim. Ele produziu um discípulo fantástico, Paul Tillich. Paul Tillich foi o reitor da Universidade de Harvard, se eu não me engano, por mais de 20 anos. E Tillich defendia, entendeu, diretamente, que a ressurreição de Cristo era uma alegoria. Então, quer dizer, se Cristo não ressuscitou, espera um pouquinho. Do que nós estamos falando? São teólogos mesmo? São.
porém com tanta inteligência que eles tinham que compreender racionalmente o teórico, porque tem hora que eu gosto de compreender a Bíblia, mas tem hora que eu tenho que aceitar a verdade e pronto. A Bíblia me diz de capa a capa, entendeu? Nela, eu resolvi acreditar nela de capa a capa, eu não posso ser seletivo, tirar aquelas coisas que eu não entendo, eu não acredito, não. Ela diz que que peixe engoliu Jonas, eu creio. Se ela dissesse para mim que Jonas tinha engolido o peixe, eu também acreditava. Para Deus não há impossíveis, correto? Então, ele nega a experiência, negaram a experiência de Deus, inteiramente a dizer que a revelação é encontro que resulta no autoentendimento. Então, a tradição existencialista, que é o que nós estamos vendo, a Bíblia é considerada um livro falível e mitológico, gente, misericórdia, né? Porém, útil, porque instiga e mexe na curiosidade para que eu busque um encontro com o ser superior ou ulterior, como eles usavam os termos, ok? Revelação especial. Essa é a minha dileta, eu gosto da geral e da especial. Quando junta as duas, a teologia sistemática fica bacana. Porque eu tenho a revelação de Deus na natureza, nas coisas, no vento, no sopro, no sorriso de uma criança, um peixe, um pássaro que canta, na perfeita natureza e nas suas milhões de seres que habitam esse planeta, que a gente ainda no século XXI não consegue conhecer a todos. O número de insetos que nós temos no mundo, e todos eles fazem parte de uma cadeia perfeita, mata um tipo de inseto, arrancam um serzinho pequenininho de uma cadeia para você ver o desastre ecológico que você cria, porque foi tudo criado em perfeita harmonia por um Deus maravilhoso que se revela de uma forma geral na sua natureza. E ele se revela de uma forma especial, tá? Que nos leva ao conhecimento de Deus necessário para a gente relacionar com ele. Os deístas estão equivocados porque acham que Deus se afastou do mundo que ele criou. Tem um grupo aí de teólogos que pensa que Deus deu a corda no mundo, se afastou e largou a gente se virando aqui embaixo. E depois ele vai dar um jeito em tudo, a hora que a corda parar, ele vai ver o que faz. Não, não é. A revelação mostra lá que ele interveio na criação, ele parou o relógio, ele atrasou a sombra do relógio da casa. Ele para a terra durante 12 horas na guerra de Josué, e já foi provado isso cientificamente, porque através desses cálculos, é desse cálculo que a NASA coloca seus satélites em volta da órbita da Terra. Milagres, visões, comunicações verbais, são eventos sobrenaturais. O dia que Jesus foi batizado, gente, as 3 pessoas da Trindade estavam naquele batismo fisicamente representadas. Olha que maravilha, revelação especial dessa. Jesus está nas águas, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de pomba e ouve-se nitidamente a voz de Deus: eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha, você defendia a doutrina da Trindade, a manifestação da Trindade de uma forma física num único evento na face da terra, o batismo de Jesus, quando Jesus foi às águas. Então, são eventos sobrenaturais. Então, revelação especial é quando Deus toca a terra. Ponto. Ponto. O que eu não posso, às vezes, é pegar uma experiência individual minha com Deus e transformar isso em doutrina. A partir de hoje, tá? Olha, eu dei um testemunho, eu parei de beber no encontro pessoal com Cristo, certo? Mas eu passei pelo Alcoólicos Anônimos primeiro. Então, eu acho que todo mundo que vai para beber tem que passar pelo AA para depois se converter. Às vezes acontece o contrário, às vezes nem acontece, igual aconteceu comigo. O que aconteceu comigo, aconteceu comigo. É a minha experiência com Deus. E ela é especial, sim. Agora, tem a coletiva, quando Deus revela a sua vontade no coletivo, quando Deus manifesta-se no coletivo, ok? Continuando. A revelação no imaginário protestante. Os protestantes acreditam que a revelação especial, ou seja, a revelação das verdadeiras proposições ou propostas racionais sobre Deus e as suas obras. Nós acreditamos que nós temos
propostas racionais sobre Deus e sobre o que ele faz. Acredito sim. E através dessas proposições, o Deus pessoal é encontrado e conhecido. Sim. Para os protestantes, não há uma falsa dicotomia entre a revelação na pessoa de Deus e as propostas sobre ele. Eu não separo Deus daquilo que ele me propõe. Eu não separo Deus da sua palavra, eu não separo Deus dos seus pensamentos. Ele é um só. E, de fato, sem as propostas, não é possível conhecer a Deus. A gente só conhece a Deus através da Bíblia, que é a informação sobre ele, e ele me passa a ser conhecido através das experiências que eu tenho. Eu quero falar com Deus, eu oro. Eu quero ouvir Deus, eu leio a Bíblia. É uma dicotomia maravilhosa que funciona como uma coisa integrada. Então, a revelação de Deus no imaginário protestante são propostas racionais sobre Deus e as suas obras. Penso, logo existo. A palavra de Deus é a espada de dois gumes que separa as medulas exatamente no ponto que serve para dividir as intenções do coração. Lembre, coração é o pensamento. Tá bem? Então, o Deus maravilhoso, ele se revela através de propostas, através de pessoas, através da sua pessoa e através daquilo que ele propõe para o homem, a sua salvação. Ok? Então, terminamos o nosso primeiro capítulo. E eu preciso agora conversar com você sobre a parte técnica da coisa. Como fazer a prova online? Acompanhe o meu cursor. Abra o site do IBCamp. Abriu lá, http://ibcamp.com.br. Você vai colocar o seu RA nesse espaço. O que é o RA? Registro acadêmico. Ok? O número do aluno ou o número da matrícula. Tá? A senha para acessar a prova são os 6 números referentes à data do seu nascimento. Tá? Eu nasci em 18/1/65. Então, seria esse a minha data. O e-mail é obrigatório. Coloque o nome da matéria no fim da página. Teologia Sistemática 2. Entre com a senha T-Sistemática 04.1, com maiúsculas e sem espaço. E boa prova. Lembrando que eu falei, arruma um lugar adequado, ok? Realize os exercícios no final de cada matéria para que você possa verdadeiramente... Espera um pouquinho, deixa eu ver o porquê que eu não estou conseguindo. Ah, tá. Ok. Aqui, desculpa. Agora ficou o jeito que eu queria. Estou aprendendo, viu, gente? Mas eu chego lá. Entendeu? De uma forma que você possa aproveitar melhor a matéria. Tá bem? Então, pela graça que nos foi dada, no amor do nosso Senhor Jesus Cristo, nós terminamos essa primeira aula. Tá? Deus te abençoe. Estude teologia. Cresça em estatura e graça. E qualquer dúvida, faça contato com esse professor que vos ama, que tem uma paixão tremenda em dar aulas. Obrigado ao IBCamp mais uma vez. E se nós começamos a matéria orando, vamos terminar orando pela cosmovisão revelativa de Deus na pessoa de Jesus Cristo e na ação do seu Espírito Santo. Amém? Pai, eu louvo e bendigo o teu nome e te dou graças, porque nós estudamos uma matéria tão importante, a cosmovisão cristã, para a compreensão da teologia sistemática. Por isso, ao entender sistematização de teologia, eu compreendo também a maravilhosa graça do Senhor através do conhecimento. Por isso eu oro e te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. Um bom proveito nessa aula.